geralmente, nesse modelo de família heteroafetivo, a iniciativa, sei lá, 95% é da mulher. Ainda que seja um problema conhecido do homem, geralmente são elas que tomam a iniciativa. Então, ela que tem que insistir um pouquinho para o cara fazer os exames dele, e ela que insiste para o marido ir na consulta com ela. E isso não quer dizer que os problemas de fertilidade são mais comuns na mulher, tá? O homem e a mulher, eles estão aí bem empatados na frequência com que os problemas comprometem um ou outro. Mas, por incrível que pareça, no geral, é a mulher que toma essa iniciativa. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast. Hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre reprodução humana, um assunto bem interessante, e para isso nós trouxemos especialistas na área. Estou aqui com o Dr. Walter. Bem-vindo, doutor. Obrigado por você estar aqui. E estou aqui também com a doutora Gerlaine, que vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouco sobre a formação de vocês e falassem também como que vocês foram parar atuando nesse nicho tão pequeno da medicina, que é a reprodução humana. Muito bem. Bom, então, Rafaela, boa tarde. Obrigado aí pelo convite para o MyCast. Bom, meu nome é Walter Costa, eu sou médico especialista em ginecologia e obstetrícia, que geralmente é a especialidade que abre a porta de entrada para a reprodução humana, e tenho área de atuação, que é a subespecialidade em reprodução humana, hoje, né, na minha prática do dia a dia, em atuação exclusiva, né, lidando com a fertilidade, subfertilidade, enfim, dentro da reprodução humana. O meu caminho até aqui, né, dentro da reprodução humana, ele foi um pouquinho inusitado, ele foi um pouco planejado, um pouco inusitado. Eu tenho já alguma referência em casa, colegas, que já estavam seguindo mais ou menos o caminho da gineco, e até a minha formação em especialidade, que foi basicamente aqui em Goiás, eu fiz aqui na Universidade Federal de Goiás, depois a minha especialização no Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Goiás, e depois eu tive uma oportunidade de ir a São Paulo, a convite de uma pessoa conhecida lá, para conhecer um pouco do serviço, como que funciona a reprodução humana fora daqui, fora do nosso estado. Então eu acabei me vinculando à Universidade de São Paulo, depois me desvinculei, e passei um tempo lá aprendendo sobre reprodução humana. E esse período, esse gap que eu fiquei lá, eu pude conhecer uma visão um pouco diferente da subespecialidade que eu tinha. E isso, assim, basicamente norteou a minha decisão de como seguir, né, profissionalmente. E desde que eu voltei de São Paulo, 2018, eu acreditei que o caminho seria dedicar a isso, me dedico a isso, assim, hoje, integralmente, 100%. Que legal. Legal. Bacana. Você? Boa tarde, Rafaela. Meu nome é Gerlaine, né? Sou psicóloga clínica. E eu tenho um projeto, como que me levou, né, a trabalhar com mães. Meu projeto chama Coração de Pais, que a princípio era Coração de Mãe, ficou muitos anos como Coração de Mãe, mas eu vi a necessidade de unir aí o masculino com o feminino, né? Eu falo, ninguém nasce só de um óvulo, ninguém nasce só de uma mãe, né? Nasce de um óvulo e de um espermatozoide. Então eu trouxe o projeto como Coração de Pais para incluir os homens aí na educação emocional dos filhos. E o meu trabalho especificamente com elas e no consultório, de forma geral, as pessoas me buscam muito para trabalhar a regulação emocional. Então, a regulação emocional é você compreender o que as emoções, né, como que elas agem, né, como que elas podem nos ajudar, e também, se a gente não tiver esse manejo adequado, ela pode nos prejudicar muito. Então, dentro aí de um panorama de ansiedade, de todos os outros transtornos, né, que a ansiedade natural, mas tem a ansiedade patológica, que já vira um transtorno. Então, eu trabalho com as mães nesse sentido de ensiná-las, os pais, na verdade, não só as mães, mas ensiná-los a fazer a gestão das suas próprias emoções na educação dessas crianças, se educando. Então, eu brinco que a gente começa a se educar emocionalmente quando a gente tem um filho. Né? Será que quando nasce um pai e uma mãe, já nasce um ansioso junto? Não, é que quando nasce, eu falo que quando nasce um filho, porque nasce uma mãe e um pai quando nasce um filho, é isso, né? Que eu tô falando, será que meio ansioso e a gente se educa, porque a gente quer o melhor para os filhos, a gente já pensa na psicoeducação. E na nossa, pelo menos na minha geração, eu não tive educação emocional, por isso que eu fui fazer psicologia. Então, eu quis trazer esse conteúdo, esse aprendizado que eu tive com minhas filhas, que eu vi o quanto isso me amadureceu, o quanto me ajudou, o quanto eu precisei de regulação emocional
para não repetir alguns padrões, né? Da minha família, essa coisa de dar castigo, de, às vezes, dar um tapinha, né? Culturalmente, isso é muito comum, era muito normal. Na verdade, era o normal, né? De antigamente. Hoje a gente questiona a validade disso. Então, eu quis trazer a minha experiência e mais regulação mesmo, mais autocontrole, para que a gente não se exceda. Em todos os sentidos, em todas as emoções. A raiva, a tristeza, a alegria, o medo, tudo precisa de estar, né, pelo menos um certo equilíbrio. Que legal. Eu queria saber, assim, em relação a vocês, qual é o comum, assim, qual é a maior procura em relação à reprodução humana? Quem é a pessoa que mais procura, eu acho, que seria... Porque às vezes eu penso assim, reprodução humana, o que vem na minha cabeça? Infertilidade. Casais que estão com dificuldades para ter filho e vão lá. Mas é fechado só para esse nicho ou tem mais pessoas que têm procurado? E o que leva essas pessoas a procurar um especialista em reprodução humana? Vou tentar responder tudo isso dentro de uma forma mais holística, né? Geralmente, a iniciativa, eu vou considerar um modelo de família heteroafetivo, tá? E, geralmente, nesse modelo de família heteroafetivo, a iniciativa, 95% é da mulher. Ainda que seja um problema conhecido do homem, geralmente são elas que tomam a iniciativa. Então, ela que tem que insistir um pouquinho para o cara fazer os exames dele, e ela que insiste para o marido ir na consulta com ela, tá? E isso não quer dizer que os problemas de fertilidade são mais comuns na mulher, tá? O homem e a mulher, eles estão aí bem empatados na frequência com que os problemas comprometem um ou outro. Mas, por incrível que pareça, no geral, é a mulher que toma essa iniciativa. Agora, tá isso neste modelo. É claro que hoje existem modelos de construção familiar que estão cada vez mais comuns. Fala-se mais sobre isso, procura-se mais sobre isso. Então, assim, tem os casais homoafetivos, que por condições óbvias não vão conseguir uma gravidez natural, a princípio, né? Existem as pessoas hoje que procuram por um modelo de gravidez independente, né? Existem homens que querem de forma independente ser pais e mulheres que de forma independente querem ser mães. São também demandas específicas. E o profissional dentro da reprodução humana, ele também participa de um outro tipo de busca, né? Então você tem os casais com infertilidade, os modelos novos de família que realmente a gravidez de forma natural ali naquele cenário não irá acontecer. E você tem pessoas que estão buscando planejamento familiar. Planejamento familiar, assim, isso é uma deficiência muito grave do ensino médico comum de achar que até hoje, é impressionante, né? Hoje, 2023, nas faculdades de medicina, o planejamento familiar que você aprende, eu não saí da faculdade há tanto tempo, tá? Então... Tá atualizado. Não era assim, mas até hoje o médico em construção, em formação, ele é ensinado que planejamento familiar é evitar que a pessoa tenha um excesso de filhos para além do que ela quer. E hoje não é mais assim, né? Esse é o planejamento familiar lá do século XX, Revolução Industrial e tudo, a pílula resolveu. Hoje o planejamento familiar ele vai além. Então você precisa de dar à pessoa, em parte a mulher que perde fertilidade com o tempo, dar a essa pessoa a oportunidade de ter a gravidez quando lhe for conveniente, quando lhe for melhor, né? E cumprir o planejamento, ter 1, 2 filhos, 1 filho, como for, com segurança, com probabilidade, com qualidade. Então, o planejamento familiar, a mudança do foco do planejamento familiar traz essas pessoas que agora estão preocupadas. Poxa, se eu chegar ali no momento da minha vida e quiser ter filhos, né? O que eu posso fazer? O que eu preciso de fazer? Como pode ser feito? O médico, que é especialista nesse assunto, também pode atuar no sentido de assegurar o planejamento familiar. Geralmente, esse cenário, o mais comum, é uma mulher que, por qualquer motivo, quer adiar a maternidade dela, precisa adiar a maternidade dela. Que eu vou dizer que é grande que é uma parte. pessoa saudável, né? Assim, porque você citou o exemplo, né, Rafaela, de um casal que está passando por um agravo à saúde, que é a subfertilidade. Não existe infertilidade hoje, que é a sub. Mas pessoas saudáveis, um casal homoafetivo é saudável, um homem solteiro, uma mulher solteira é saudável, e uma mulher jovem que está preocupada se lá na frente vai ter alguma dificuldade, também é uma pessoa. Então, pessoas saudáveis podem buscar aconselhamento, tá? Para construir famílias, enfim. Eu acho que o foco é a construção de uma família dentro daquilo que a pessoa quer, no momento que é necessário para ela, importante para ela, porque a pessoa que está querendo engravidar e não está conseguindo é alguém que já estabeleceu essa meta, só que aí está enfrentando um problema de saúde. É isso, é ajudar na construção de uma família nos mais diferentes modelos e, de preferência, quando for agradável e aceitável, né?
Interessante porque você falou aí que às vezes a pessoa não está no momento de ter o filho, mas biologicamente devia ser aquele momento. Mas agora a pergunta vai para você, porque parece que a sociedade assim impõe para as mulheres agora um novo ritmo, que é você faz faculdade, aí você vai construir carreira, vai não sei o quê. Quando você vai terminar para estabilizar e falar agora eu vou ter filho, acredito que você já tenha passado do ideal ali, dos 35 anos para começar, que até é legal essa pergunta. Qual seria a idade que os óvulos estão ótimos ali para ter filhos? Se tem alguma idade, assim, que você fala, poxa, até, tipo, passou dos 40 já é mais difícil. Tá. Só fazer esse pop-up aqui para eu voltar a pergunta para ela, que eu fui Sim, indo. eu vou deixar a parte da análise, né, social, da inserção, porque é muita cobrança, né? Pode falar também, porque tem essa questão do congelamento de óvulos, né? E assim, a mulher moderna, né, vamos colocar assim, ela tem que dar conta de muito mais coisa do que as mulheres tinham que dar conta 100 anos atrás, né? Há 100 anos atrás você tinha que dar conta de casa, da criação dos filhos, e hoje o papel se inverte muito, tem mulher que provê dentro de casa, provê dinheiro, provê recursos, né? E elas ainda têm que prover os filhos, então é muita coisa, né? Eu sei que mulher dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas às vezes é coisa demais ao mesmo tempo, né? E de repente não dá. Falar de uma idade é complicado, porque não é só um número, tá? Se fosse para a gente tentar citar algum número aqui, o que seria o cenário ideal? Talvez a mulher, se ela conseguisse cumprir o planejamento familiar dela, sei lá, eu quero ter 2, 3 filhos, um exemplo. Se ela conseguisse cumprir isso, eu vou usar o termo, com óvulos de até 32, 34 anos, seria o ideal. Por que eu digo óvulos? Porque uma forma de usar óvulos de 32, 34 anos é engravidar aos 32, 34 anos, ok? Uhum. Mas você pode, aos 44 anos, ter congelado óvulos aos 32 anos. E aos 44 anos, a sua idade vai interferir muito pouquinho. Porque os óvulos que são os determinantes do processo, tá? Então, eu penso que, não sei... Então, aí entra o planejamento familiar e pessoal também. Com certeza. O planejamento familiar é informar as mulheres... Isso, olha, o ideal é que você tenha quantos filhos você quer ter usando os óvulos de até 32, 34 anos. Como fazer isso? Dá para você engravidar todos os filhos que você quer até os 34 anos? Não dá. E o congelamento, dá para fazer? É importante para você? É viável fazer? Né? E isso é uma coisa que nós temos quantas mulheres aqui na sala? 3, 4 mulheres na sala. O ginecologista de vocês pede avaliação de reserva ovariana? Não pede. Eu tinha ouvido falar disso. Até pouquíssimo tempo. Fazem, tá? E vocês fazem exames que só são feitos por puro constrangimento. Um ultrassom vaginal que vocês provavelmente, muitas devem fazer, é provável que sim, fazem todo ano, não tem finalidade alguma se ele não avaliar o que frequentemente não é avaliado, entendeu? E o planejamento familiar é isso também. Mas eu tive um filho agora, tá, não quero mais. Será que vai ser sempre assim? Então, depois você não vai... Então, a maioria dos médicos, né, esse é o ponto, eles frequentemente não estão treinados a abordar o planejamento familiar desse jeito. E frequentemente eles encaminham para nós, chega para a gente, o errado, porque muito do que a gente pode fazer é preventivo, tá? Se uma mulher de 42 anos chega e quer congelar óvulos, a performance do que a gente pode oferecer para ela é muito ruim, né? E é o que acontece, a gente recebe quem já não tem mais óvulos, quem já passou dos 40, onde o cenário é sempre desfavorável, e aí você não reverte isso, não tem tecnologia, tá? Então, assim, resumindo o que você me perguntou, eu acho que o ideal é que você tentasse cumprir seu plano familiar até seus 32, 34 anos, ou engravidando ou congelando óvulos, certo? E na minha opinião, em algum momento... Espero que seja logo. Toda mulher entre 25 e 30 deveria passar por um aconselhamento sobre planejamento familiar, mas um planejamento familiar real, que é o que existe hoje. Não é passar pílula e tá tudo bem, vai, 38, 40 anos, peraí, e agora? Agora eu não consigo mais te ajudar. Tá? Tô falando de gravidez com o próprio falta uma óvulo. orientação em relação a vários profissionais da saúde, né? Assim, pensando assim, o ginecologista. Eu faço acompanhamento com o ginecologista desde os 15 anos, mais ou menos. E
o planejamento familiar sempre foi nessa área mesmo que você falou, anticoncepcional, essas coisas. Mas quantas vezes você recebeu um questionamento dele de que se você queria ser mãe, quantos filhos você queria ter? Nenhuma. Porque eu também nunca Nem recebi. vai questionar. Eu também nunca fui. Eu acho importante. Mas a verdade, eu vou falar um muito tema importante. bem polêmico aqui. A educação médica é ridícula hoje. O médico é idiota, no geral. Assim, me desculpem os colegas médicos idiota, eu digo assim, eu vou melhorar, nós somos doutrinados intelectualmente para sermos técnicos avulsos ao ambiente moderno que nós vivemos. O médico estuda tratados, não estuda pessoas. Ele aprende a dar uma aula, não aprende a se comunicar. Ele aprende a encher a planilha dele de plantões, não aprende investimento financeiro. A maioria dos médicos é quebrado. E o ensino é muito defasado. Muito, muito, muito. A gente aprende muita coisa muito antiga. Os médicos que entram lá, eles são médicos mais antigos, que ensinam modelos antigos para pessoas que replicam os mesmos modelos antigos para um cenário totalmente novo. Então, a educação médica é defasada. O ginecologista sai hoje defasado em planejamento familiar. Então, eles não conhecem a dinâmica da perda da reserva ovariana. Alguns têm noções vagas. O ideal seria que se solicitasse que o profissional, o ginecologista, que é quem tem contato com 98% das mulheres, soubesse o que é reserva ovariana e não só pedir, interpretar, porque existem erros frequentes de interpretação, né? Então é isso. Eu acredito que um dos maiores problemas hoje ainda é o ensino, tá? O ensino médico que está muito defasado em muitas áreas, infertilidade certamente, tá? E esse conceito até no meio de fertileutas tem fertileuta perdido com isso. Tá? Então, muito do que o paciente hoje sofre está lá, nas faculdades de medicina, em um ensino tradicional. Outras ignorâncias é o médico que sofre, mas essa é a mulher que sofre. Tá? Então, eu, depois que eu tive um tempo no mercado de trabalho, a gente escutando, vendo as mulheres falar, né? Fala, você faz reserva ovariana? Não, mas você faz ultrassom todo ano? Poxa, em 1 minuto, cara, você teria talvez a única informação relevante do teu exame, alguma coisa que pode servir para você. Todo mais foi só constrangimento, foi um tempo que você separou para aquilo e aquilo não te serve de nada. Então, eu penso que uma parte disso é a educação médica. E é provável que a gente leve mais uns 20 anos antes que a visão sobre planejamento familiar mude. Sim. É triste, mas né, hoje nós temos uma geração de mulheres que estão usando óvulos doados para engravidar. E provavelmente a geração atual também vai usar muito. E, de repente, a próxima geração, a da Rita, talvez, são mulheres que vão congelar óvulos mais. Tá? Então, é por aí. O ensino médico está defasado. A gente ainda tem algum contato assim e aprende-se o que valia para 50 anos atrás. Você falou que... Antes de eu passar para a pergunta, que falou uma coisa que eu falei, poxa, falamos do congelamento de óvulos, né? E o útero, ele não tem uma importância muito significativa. Por exemplo, eu congelo meus óvulos agora, eu tenho 30 anos. Eu quero ter filho com 50. Dá? E o meu útero? Eu não vou falar eu não gosto de falar as coisas que eu acho, tá? É porque hoje no mundo de Instagram, né, Gerlana, na sua área deve ter também demais, né? Tá cheio de pessoas que falam que acham, né? Todo mundo inventa alguma coisa nova, desenvolve um método, né? Todo conhecimento médico que centenas de professores dedicando a vida inteira, né, desenvolveram para fazer em décadas de estudo não vale, mas o método que fulano inventou agora lá na casa dele, que serviu para ele, funciona e todo mundo gosta daquilo porque ciência é um saco. Culpa da gente também, né, que não vai lá falar. Mas assim, eu não vou falar o que eu acho. Existe um tratamento que é chamado de uso de óvulos doados. Tá? Uma mulher que, por ter pouco óvulo, ela vai recorrer a quem possa lhe ceder. A mulher que congela hoje, ela pode doar para ela mesma no futuro. Ela não vai precisar de outra pessoa para doar para ela. E sabe, olha só que legal. Esse tratamento não é um tratamento incomum, é um tratamento muito frequente. No meu consultório, deve ser hoje o consultório com mais volume no Centro-Oeste. Tem muita gente lá. De cada 3 crianças que nascem, uma delas são de mulheres que usaram óvulos doados. É muito frequente. No mundo são centenas de milhares de mulheres recorrendo à ovo doação. E não tem nenhum demérito nisso. Não te faz menos mãe, nada. É muito comum. Sabe o que acontece? Uma mulher dessa, de 48 anos, se ela tentar com o óvulo dela, ela engravida 1%. Quando ela recorre ao uso de óvulos doados, ela engravida tanto quanto a mulher que cedeu o óvulo para ela. Qual que é isso são centenas de milhares, milhões de casos. Qual que é a conclusão? O útero interfere muito pouco na gravidez. Bacana. Se o útero for preparado, né, devidamente preparado, e receber um embrião de óvulos jovens, para aquele útero, que bacana,
Tá? Eu acho que o útero é muito mais um órgão para proteger a mãe de uma gravidez de implantação em um local arriscado, como numa trompa, no intestino, do que propriamente algo, claro que ele é importante, mas para viabilizar uma gravidez, o embrião e o óvulo que dá origem a ele são os grandes determinantes. Entendi. Legal. É que eu fiquei na dúvida, né? A gente tá falando de ovos, poxa, o ovo, como é que funciona essa parte também em relação ao útero? Então agora eu vou para aquela pergunta que a gente foi indo e eu pulei. Em relação aqui, nós estávamos falando, e o doutor falou que em relação à infertilidade, às vezes está meio a meio, né? Tanto em casos de homem quanto também de mulheres. Mas que a maior procura tem sido das mulheres, que às vezes ela que vai atrás, pega o marido, leva lá, vai lá fazer o exame, vão fazer. Você acha que existe um peso cultural em relação a isso, que a responsabilidade da gestação sobrecai mais sobre a mulher? Ou às vezes um peso dela própria, assim, né? Que não seja social, mas que ela mesmo se impõe? Bom, eu vejo isso nitidamente, eu nem acho. Se eu pudesse colocar como assim, uma pesquisa, sabe? Assim, acho que bem científico, né? Mas claro que eu não fiz isso. Eu vejo muito cultural, né? É muito cultural, sim, é muito arraigado na nossa sociedade esse peso da gravidez, da responsabilidade, da maternidade, do gestar, do aumentar a família, de tudo isso da mulher. Então, esse já vem sendo construído há muitas décadas, né? Há muitos e muitos anos. Acho que séculos, a gente pode falar séculos, é pré-histórico. Então, o homem, ele tem, é como se fosse cobrado socialmente um outro papel. É como se fosse o homem, ele é fértil a vida toda. A mulher que não pode chegar aos 40, que ela não pode ter filho, mas o homem pode ter filho até 80, até 70, ele pode sempre ter filho. Tem essa visão, né? Porque você olha um homem assim de 40 anos, você fala, nossa, você tá no auge da vida dele. Você olha uma mulher de 40 e fala assim, já tá atrasada, você não tem filho. E a mulher busca mais, acho, né, como o Walter colocou, o doutor Walter falou, as mulheres buscam mais, porque tem um peso social da maternidade, de que a mulher precisa ser mãe. Então, assim, hoje cada vez mais a gente vê que as mulheres estão, né, no mercado, trabalham, cuidam de tudo, né? A casa, às vezes, dos filhos, e ainda é provedora. E aí, quando ela não tem filho, ainda tem uma pressão, né? Mas e aí? Você tá bem na carreira, financeiramente? Mas e aí, você não vai casar? Aí casa. Mas aí, você não vai ter filho? Aí filho. Mas e o segundo? Nunca para a cobrança da mulher. Eu não vejo... eu nunca tive um paciente homem reclamando que estão cobrando dele ser pai. Nunca tive. Pode ser que tenha, claro que eu não gosto de generalizar. Cada caso é um caso, não existe regra. Mas realmente não é comum. Mas assim, não né? é comum, porque é do feminino. E essa é uma cobrança em relação ao feminino. E é muito arraigado culturalmente. E isso traz muita ansiedade para a mulher. Porque às vezes ela quer engravidar, mas ela quer engravidar que fosse de uma forma leve. Mas essa pressão social dá uma bagunçada, né? De uma pressão. Então, quando chega para mim no consultório, eu atendo muita mulher, inclusive depois dos 30, e engraçado, e tá chegando agora com 40, um número maior. E essa é a demanda, né? De o que eu quero? Essa cobrança, às vezes, ela não quer ser mãe. É um desejo dela de simplesmente ser mãe dos projetos, que eu falo. Mãe, a gente é de qualquer forma. A gente é a forma a maternidade no cuidar, né? Às vezes eu vou cuidar e vou me dedicar o resto da minha vida a meus projetos, a minha empresa, ou que seja a minha família, a minha mãe, meu pai, o meu irmão, enfim. Não necessariamente eu tenho necessidade de ter um filho, mas a sociedade cobra isso. Então, é como se ela fosse, né? A que não quer ter esse filho, é como se ela fosse um ser estranho, um ET. Então, quando ela chega no meu consultório, é para ela se conhecer um pouco mais, se fortalecer, para entrar em contato ali com os valores dela e bancar isso. Bancar o desejo da alma dela, o desejo da vida dela, é isso. É que eu não quero. Ou o contrário também. Às vezes ela quer muito ter filho, mas não está com parceiro, tem uma pressão que tem que estar casada, que tem que ser a família tradicional. Então, isso bagunça muito o psicológico. Por quê? Porque tem a pressão cultural. Então, o consultório é um espaço, primeiro, sem julgamento. Segundo, para ela se conhecer, lidar com as emoções dela e, principalmente, reconhecer e validar os valores dela. O seu valor é que não precisa de estar num relacionamento para ter um filho. Então, tá tudo bem. E não importa o que o outro, né, lá fora vai falar, se você estiver bem, estiver conectado e ancorado nos seus valores. Mas isso leva um tempo, né? Porque aí tem que trabalhar
Quando eu falo da regulação emocional, é isso. É trabalhar a ansiedade dela, não é em relação à gravidez, mas é em relação às pessoas ao redor desse assunto. Que muitas vezes acham que estão ajudando e estão atrapalhando e adoecendo, às vezes mentalmente, né? Eu falo de saúde mental, adoece uma pessoa com tanta cobrança, com tanta falta de noção, às vezes, assim, comentários que são cruéis, sabe? São cruéis, tipo assim, ó... Você já está com 38, hein? Você já sabe que seus óvulos, né? Como se fosse um doutor Walter lá falando, analisando os óvulos dela. Só você já sabe, né? Então, essa cobrança gera ansiedade, essa cobrança social, e gera uma sensação de baixa autoestima, que eu não sou tão mulher. Então, se eu não tiver um filho, eu vou ser menos mulher por isso. Se eu tiver só um, sabe? Então, essas cobranças que a cultura, né, está muito arraigado, traz para o feminino, é onde eu percebo muitas mulheres entrando, às vezes, no estágio mais deprimido. Claro que todo transtorno mental, ele é multifatorial, né? Então, não é isso que vai gerar uma depressão, claro que não. Mas pode ser um gatilho, porque tem um gatilho ambiental, tem o fisiológico, tem o neuroquímico, então é uma junção de fatores, né? Que pode levar a isso. Sim, né? Sim. E, doutor Walter, assim, agora nessa perspectiva, você como um homem, queria a sua opinião, o que você acha que tem gerado uma resistência no sexo masculino de procurar, realmente? Você acha que é um desinteresse ou é um constrangimento de falar, nossa, eu não vou ver em relação à infertilidade, eu não vou pesquisar? O que você acha que afasta os homens dessa temática? Bom, assim... Pergunta difícil. Eu penso que assim, né? O homem, de uma forma geral, ele tende a ser machista em vários aspectos. A própria fertilidade humana é machista. A gente vive uma sociedade machista. Né, sim, não tem jeito. Né? Assim, agora, do ponto de vista estritamente biológico, cara, a fertilidade é muito machista. Né? Então, olha a curva de fertilidade do homem. Né? Um indivíduo de 80 anos, um homem, a idade para ele representa bem pouquinho sobre a fertilidade. Né? O Hugh Hefner, antes de morrer, ele engravidou o que, segundo ele, era o amor da vida dele, uma coelhinha de 19 anos. Agora, veja se um rapaz de 19 engravida uma senhora de 80. Né? Então, ela tudo que acontece dentro da fertilidade, no contexto normal e no contexto de tratamento, é muito machista. Né? A gente tem excelentes soluções para quando o problema é no homem, quando falta óvulo a gente quase não tem. Né? O homem não perde a fertilidade, ou perde muito pouco com o passar do tempo, a mulher perde pra caramba. Né? O negócio né, realmente 40 anos, 44 anos é dramático, é uma idade dramática. Será que é por isso que ela corre tanto atrás, em vez do homem? É possível. O acesso à informação, né, hoje, estar entendendo um pouco mais sobre isso, dá essa sensação de pressa. Mas tem também o papel da mulher na família, vamos chamar uma família mais tradicional, ou heteroafetiva, é que a mulher sempre teve voltado à fertilidade. O papel da mulher era gestar e ter filhos. Isso é pré-histórico, né? O homem é o provedor, né? O homem é o protetor, e a mulher tem filhos e cuida do ambiente, né? Então, isso a gente tem muita coisa nossa que é comportamento social que a gente se acha moderno, mas é ancestral. Isso mas isso é de muito tempo. Então, o papel social da mulher, né, por muito tempo e até hoje, a gente subentende que é gerar. Então, gera uma cobrança pessoal, familiar, né? Você não quer um familiar seu mal. Você cobra como você pensa que aquilo é natural, né? Para a pessoa, às vezes, não é. Então, assim, tem a questão machista, né? Que o homem também não quer assumir que, às vezes, ele possa ter um problema, porque senão ele é menos homem. Não, eu sou machão, não vou ter nada disso, não. E o homem é preguiçoso para algumas coisas, né? Tem preguiça. Às vezes, sério, o indivíduo ele não quer sair da zona de conforto dele de trabalho tudo para ir no médico. Tem essas questões também. Ele simplesmente não tem aquele interesse, ou não tem a proatividade de ir atrás. Eu, como homem, vejo isso assim. Por exemplo, eu sou médico da fertilidade. Eu nunca fiz espermograma. Nem estou preocupado. Por quê? Será que eu deveria? Talvez, né? Não sei. Mas eu tenho na minha concepção de que provavelmente não vai acontecer comigo e que eu não estou com pressa, não estou me cobrando tanto, né? Então, dando a minha impressão. Então, eu penso que as mulheres tomam a iniciativa do processo porque é arraigado pessoalmente, culturalmente, né? Se a gente pegar o contexto até histórico, né? A gente pegar assim que nós temos raízes cristãs aqui no Brasil, se você for pegar histórias bíblicas, quando uma esposa era infértil, você pega outra. Entendeu? Para continuar, e aquela é a vergonha da casa. Mas eu né? penso que a questão da maternidade, ela transcende culturas, né? A maternidade, ela
Você pode olhar outras coisas, hinduísmo, islamismo, né? Todos, até a Ásia, tudo isso, todo tipo de religião, a questão da maternidade é muito arraigada. Tá? Chega a fertilidade ser relevante para a expressão de feminilidade. Tá? Então, você ter mais filhos, você é mais feminina, você é mais mulher. Né? Então, é até uma questão de identidade pessoal. É muito complexo, eu não quero entrar tanto nisso, não. Tá? Mas, do ponto de vista biológico, o negócio é machista mesmo. Então, isso deixa o cara numa zona de conforto. E o homem na zona de conforto, cara, é difícil conseguir tirar ele de lá. Né? O fato é que as mulheres procuram mais. E, no geral, a fertilidade, a subfertilidade são muito mais benevolentes que o homem. Tá? Por aí. Entendi. Não, entendi. Dá para entender o contexto, né? Tanto biológico quanto social também. E agora, uma pergunta em relação ao consultório. Qual que é as maiores causas, assim, que você acha que levam uma pessoa a ter infertilidade, assim, na sua experiência, vivência clínica? Tem alguma causa, assim, que pode levar uma pessoa a ter infertilidade? Alguma patologia, alguma... Os motivadores de subfertilidade, né? A gente não usa mais infertilidade. Assim, ó, primeiro ponto... Então vamos lá, não usa mais infertilidade, é subfertilidade. Infertilidade significa que uma pessoa é incapaz de ter filhos. Isso não é. A gente tem recurso hoje. É muito difícil você chegar no cenário e falar, pô, ó, eu vou falar antes de vai, adota. Isso é um absurdo. A pessoa que falar isso é uma pessoa que, no mínimo, vamos considerar o melhor cenário. Ela é ignorante. Né? Não consegue ir lá no consultório dele com a gente. É outro cenário. Então, depende da quantidade de recursos que você oferece para a pessoa. Então, a gente usa subfertilidade. Okay. É muito eclético. Homem e mulher, meio a meio. Metade dos casais que estão procurando, o homem vai ter alguma contribuição, né, no processo. Ele vai ter ali alguma coisa, um fator. Metade das vezes tem um fator na mulher. E aí, na mulher... É porque, como a mulher é um ser mais complexo, né, como o processo na mulher ele é um pouco mais complexo, às vezes fica parecendo que é mais provável de ter algum problema no mecanismo ali do que no homem, que está só fabricando sêmen todo dia, numa linha de montagem quase contínua, sem parar. Né? A mulher tem todo um processo, uma ciclicidade na produção de um óvulo, mas as causas são compartilhadas. E dentro da mulher tem várias. Endometriose é bem comum pra caramba hoje. Está tendo mais, não porque tem mais endometriose. Não é isso, a gente está tendo mais habilidade para identificar. Nós estamos fazendo mais diagnóstico nas pessoas que têm, sempre tiveram. Distúrbio de ovulação, você pode ter a obstrução de trompas. E na mulher, mais no homem, o adiamento da maternidade. O momento que você começa a tentar engravidar, afeta a sua probabilidade de conseguir ou não conseguir. Não conseguir vai te enquadrar numa situação de subfertilidade. Então, uma mulher de 30 anos que está começando a tentar agora, 95% saudáveis, estou falando saudáveis, sem patologia. Elas vão chegar na gravidez em 1 ano. Aos 44 anos é o contrário, é 10%. Nossa. Uma queda. Então, um dos fatores que está aumentando a demanda de pacientes, porque todos esses problemas sempre existiram. A nossa habilidade de diagnosticá-los e reconhecê-los é que mudou. Agora, adiar a maternidade, que é uma realidade por questões sociais, pessoais, né? E adiamento da maternidade, momento em que se inicia as tentativas para a mulher, afeta a probabilidade dela conseguir ou não conseguir. Tá? Então, hoje eu acho que ao longo do tempo, a causa que mais aumentou é o adiamento do momento da maternidade. Entendi. E em relação a essa parte que você falou, em relação ao diagnóstico, como que normalmente a pessoa sabe que ela é infértil? Assim, ela faz qual exame normalmente que eu posso saber se eu sou infértil? Bom, só endovaginal ou não? O que? Não, tem muitos, tá? Tem muitos. Até pra você ver, a gente tá falando da reprodução humana ser machista, né? Até pro homem, cara. O processo de investigação é muito mais simplificado. O processo de investigação do homem é muito mais simplificado em relação à da mulher. O homem com o espermograma, você consegue já fazer uma boa avaliação dele. Para fins gerais, tá? O homem com o espermograma vai bem, a maioria dos casos. A mulher tem que olhar as trompas, é um exame específico, daí ela tem que fazer um ultrassom, ela tem que contar os folículos dela, tem que colher exames de sangue. Mulher complexa em tudo, né? Nível psicológico, biológico. Sim, com certeza. É tudo diferente, porque olha só, o homem ele pode engravidar alguém, né? Durante o mês todo dia ele poderia engravidar alguém. Mas a mulher ela não pode ficar grávida durante o mês todo. Tem alguns dias do mês que ela está fértil. É interessante isso, né? Se um homem todos os dias ele tiver uma mulher e ele tem probabilidade de ser pai,
durante um mês ali com várias mulheres. A mulher não. Então, assim, essa coisa, eu vejo muito assim no social, né? Essa diferença, ela é biológica, ela é psicológica em muitas questões, né? E aí tem a sociedade por trás que traz uma cobrança que algumas coisas realmente precisam ser muito diferentes e que outras precisariam se igualar. E aí entra um conflito, né? Entra um grande conflito. Principalmente agora, com o feminino, cada vez mais que eu falo assim, no seu poder pessoal, né? De ter a sua carreira, de ter a sua independência, de fazer essa escolha. Tem tecnologia agora para isso, porque antes não tinha. Hoje tem tecnologia para fazer esse planejamento familiar que o Dr. Walter está falando. Apesar de que muitas mulheres acham que tanto conhecimento, mas ainda há falta de informação, então fica diferente, né? Informação de conhecimento. E muitas pessoas acham que não estão fazendo isso. Eu vejo isso no consultório. São poucas as pacientes que chegaram a mim até hoje falando, estou pensando em buscar um profissional de planejamento familiar para fazer, para que eu engravide lá com 40, porque eu estou com 30, estou no auge da minha carreira, recebi uma proposta para trabalhar fora, né? Vou para os Estados Unidos, vou ficar lá 5 anos, não posso engravidar agora. Pouquíssimas. A grande maioria ainda está no conflito de que a pressão da sociedade e da família está cobrando, e ela não vê, às vezes, essa segunda opção, não é opção. Essa segunda opção de que eu posso fazer isso por uma escolha minha e do meu parceiro, ou minha sozinha, se eu não tiver um parceiro, sem me afetar tanto com o que os outros vão me rotular. Porque é aquilo que eu falei agorinha, né? O que tem mais prejudicado que eu vejo as mulheres são os rótulos que o social coloca. Né? Então, de tudo que você imaginar, por exemplo, de egoísta, por que prefere a carreira do que ter um filho? Vai se arrepender, vai ficar para titia. Quem vai cuidar? Quem não tem um filho não é ninguém, porque quem vai cuidar de você? Né? Isso gera muita, assim, não só ansiedade. Pressão também. Mas gera muito mal-estar e um adoecimento, né? Porque isso não vem, Rafaela, de uma pessoa ali na esquina que não significa nada para você. Isso vem de quem você ama. E isso tem um peso gigantesco, é uma facada. Porque eu falo muito pais, isso, né? Avós, que a gente fala assim, eu brinco muito assim, brinco não, falo no consultório com os pacientes. A gente não tem como não se afetar com nada, porque nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Claro que a gente se afeta, e que bom, que isso mostra que nós temos emoções. Mas eu preciso escolher qual a fala que vai me afetar e de quem. Porque não pode ser de todo mundo. Né? O Joãozinho ali da esquina que não me conhece, eu não vou dar importância do que ele falar de mim profissionalmente, porque isso não é importante. Mas se a minha filha falar algo, se o meu pai e minha mãe, se o meu irmão, se a minha sócia fala, né, traz um comentário, isso me afeta, porque são pessoas importantes para mim. É a importância de um psicológico bem trabalhado para a pessoa saber filtrar, né? Filtrar. Só que é a questão que eu quero falar do controle. Eu não controlo se é minha mãe, meu pai, meu irmão, ou quem está ao meu redor, as pessoas que eu amo, eu não controlo o que elas vão me falar. Eu não tenho controle de quase nada na vida. Não existe verdade absoluta, né? Assim, não existe o absoluto. Então, o que eu preciso entender é que existem conteúdos que são da minha mãe, referente à criação dela, e que isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com ela. Eu preciso separar o que é da minha mãe, da criação dela, da época que ela viveu, né, de todos os valores que são da minha mãe e os meus. E não colocar como pior e melhor, mas como diferente. Porque eu também não posso achar que eu sou melhor, porque hoje eu tenho uma cabeça mais da vanguarda, eu tenho mais condições de ter conhecimento, eu estudei mais. Não. É só separar o que é de cada um, que eu falo sistemicamente falando, porque eu preciso ficar em paz com o meu sistema. Por mais que muitas pessoas falam, não precisa da minha família, não sei o quê. Mas não é bem assim. Isso é muito forte, né? Isso são raízes, sangue, é minha história. Sociais também, isso, eu preciso ressignificar e colocar cada conteúdo com que eu falo, com a persona ali, com a pessoa, e seguir o que é importante para mim. E ficar bem com isso, né? Não me afetar não é ficar um iceberg, um gelo. É ressignificar, não é concordar que eu falo aceitar. Aceitar é não deixar que aquilo me afeta mais. Concordar, eu não vou concordar nunca, eu vou continuar discordando de muita coisa deles.
Mas eu não vou deixar que isso me afete o meu psicológico e as minhas escolhas. Entendi. É muito complexo, né? Nós somos um ser social, biológico, é tudo muito misturado e realmente não dá para separar, achar que a gente é só uma gavetinha, né? A gente é um armário complexo, cheio de gavetinhas que tudo tá interagindo. Então, em relação a isso, a gente entendeu essa parte. Queria só deixar você finalizar, que eu acho que eu te cortei ali de novo, em relação a essa complexidade. Você estava falando em relação à complexidade da mulher para um diagnóstico de infertilidade, né? Bom, eu não sei se é bem assim, complexidade. É porque para você avaliar os pontos-chave, vamos dizer assim, da fertilidade da mulher, que podem estar comprometidos no processo, você tem que aplicar mais exames. No homem é mais simples, né? O homem, às vezes, com uma coleta de sêmen, você já vai chegar numa conclusão. A mulher precisa de um pouco mais. Precisa de exames de imagem complementares, exames de sangue. Então, pelo menos uma ultrassom, uma avaliação de trompas e outros exames a mais. Tá? E essa complexidade do processo da mulher, às vezes, dá a entender de que a mulher é mais responsável biologicamente pelos casos de subfertilidade. Não é. Tá? É igual, é bem eclético e a gente atende os dois do mesmo jeito. Tá? Inclusive, no meu consultório, eu até prefiro tratar, reconhecer, informar o diagnóstico para o homem, que facilita, ele já está ali, é mais prático. Enfim. Você acha que é porque associa, Dr. Walter, esse tempo fértil da mulher com a idade, né? Ficou culturalmente isso. Também, né? Então, a mulher é menos fértil porque ela tem até os 40. O homem pode ir até os 80. Isso, e também essa percepção geral, né? Assim, a gente conhece esses detalhes mais técnicos, mas existe realmente uma percepção geral, é de senso comum, o leigo sabe disso, de que a mulher, com o passar do tempo, perde fertilidade, né? Subentende, sabe-se, talvez não com detalhes, mas sabe-se, e de repente por isso também culpa-se mais a mulher. Possível, né? Essa parte. Aí estamos falando dessa parte de infertilidade e eu queria saber, normalmente, como que funciona um processo de um tratamento. Eu sei que deve existir várias causas, cada causa um tratamento, né? Sim. Mas pelo pouco que eu conheço dessa área, eu sei que normalmente não é um único tratamento ou um único óvulo que você coloca lá que vai ser garantido que você vai ter um filho de primeiro, né? Existe, assim, uma quantidade mais ou menos média de tentativas ou varia muito de pessoa para pessoa? Tá. Rafaela, assim, certamente é variável, né? E até para a gente falar de um jeito que fique mais palatável, porque aqui é Vamos tirar o medication um pouco? Pode ficar muito técnico, não é o objetivo. O que eu penso nesse processo todo? O que a gente percebe? Primeiro que frequentemente adia-se ir em alguém que faz aquilo de ofício, tá? Não entendo muito bem as razões, eu não sei se é o medo de um diagnóstico que leva à necessidade de um tratamento, a pessoa não quer escutar que ela precisa de uma fertilização in vitro, ela não quer escutar que talvez para ela de forma natural não vai dar certo. Talvez exista uma fase de negação quando a pessoa percebe que há um problema, mas no geral adia-se. E esse adiar frequentemente causa frustrações as mais variadas possíveis. A minha principal sugestão é, olha, se você tem alguma coisa óbvia, algum diagnóstico óbvio que possivelmente vai te atrapalhar em engravidar, você deveria, no momento que você decidir, ir no médico. Poxa, você tem de 25 a 30 anos, é mulher, e para você é importante, acredita ser importante um dia ter filhos. Aprenda sobre o que é o planejamento familiar, né? Então, o primeiro passo é ser assertivo na procura por quem faz isso de ofício, porque, cara, isso é uma verdade que tem que ser dita. O ginecologista comum não sabe fertilidade feminina. Não é porque ele não quer estudar, não é porque ele é incompetente, não é porque ele é... Não, eu não vou bater aqui na mesa, foi mal. Não é porque ele não estuda, não é porque ele não quer, não é porque ele não se interessa, não é porque ele não recebeu instrução formal para aquilo. Então, uma universidade comum... Você falou, tá defasada, né, às vezes. Sim, uma universidade comum não tem contingente de tempo e até os próprios para treinar e ensinar fertilidade para o ginecologista. Então, o paciente, por determinados motivos, por mais variados, né, ele confia no gineco, que é a pessoa que às vezes acompanha a vida toda aquela mulher. Ele confia no gineco, o gineco às vezes é contundente em dizer que aquilo ali é uma ansiedade, que está tudo normal, como se ter todos os exames normais significasse automaticamente que está tudo normal, e não é assim. Então, esse adiamento é uma causa frequente de frustrações. Você perde algumas oportunidades, você sofre muito na espera até que entenda-se. Então, o primeiro passo, o que eu aconselho,
não vá a um generalista. Eu vou chamar generalistas, o ginecologista no cuidado da mulher e o urologista no cuidado ao homem. Porque esses indivíduos que podem ser competentíssimos nas suas áreas não recebem tradicionalmente instrução formal. E até o próprio colega, quando atende a paciente, fica assim com medo, às vezes, de dizer que não dá conta, de abordar, não tem, para transparecer, porque não quer referenciar aquela, não quer perder, o médico usa esse termo, perder a paciente, né? E segura a paciente ali, infelizmente isso acontece, tá? Então, o primeiro ponto é, olha, se você está com essa dificuldade, não está acontecendo, procure uma orientação, né? Obviamente que nós, na condições de seres humanos, né, um médico que é provedor de cuidado, que é ciência biológica, não tem recurso que soluciona 100% dos casos imediatamente. Todo mundo que se dispõe a fazer um tratamento, quer que dê certo primeiro, mas não é assim. Agora, uma outra coisa que eu asseguro, vendo e fazendo exclusivamente reprodução humana há algum tempo, é que assim, até falando da parte psicológica, né, Gelane, que diz respeito a gente, assim, a ansiedade, a dor latente que essas mulheres vivem, esses casais, eu falo mulher porque geralmente a mulher sofre um pouco, mas o homem sofre também. Essa dor latente, ela vem primeiro da frustração de não conseguir de forma natural, né? Mas uma parte, ou boa parte dessa dor, vem também da qualidade da assistência que se recebe. Infelizmente, a maioria, não sei, 70% das vezes, 80% das vezes, sofre-se muito mais e falha-se muito mais por má assistência médica oferecida a esses casais. Fato. Ah, Walter, o que é isso? Está falando mal dos colegas? Não, não estou falando mal dos colegas. É porque a reprodução humana ainda, depois pesquisa para você ver. Os profissionais que lidam com reprodução humana fazem isso frequentemente como hobby. É assim, é um indivíduo, não, você atende a reprodução humana? Atendo, sim, mas não, eu sou ginecologista, faço parte, tarará. É preciso, é muito importante que você viva isso e se dedique a isso para entender de fato o que a sua paciente precisa e criar recursos para assistir. Então, você trabalhar de hobby como alguém que faz reprodução humana é complicado. Geralmente, você não cria as melhores condições assistenciais e o seu paciente sofre. Então, eu penso que o caminho melhor para essas pessoas, você estava perguntando o que fazer, muito do insucesso, muito. Você me perguntou, quantas vezes a pessoa tenta? Depende um pouco do perfil, depende do diagnóstico dela, claro, do que ela tem, depende das particularidades, mas depende muito de quem eles procuram. Depende pra caramba. E, infelizmente, muitas vezes, o insucesso está relacionado à má assistência. Ou uma assistência que poderia ter sido melhor. Muito do sofrimento, muito do desgaste. Então, eles sofrem muito com o tipo de assistência que ele recebe. Né? Essa parte de sofrimento mesmo, né, dos pacientes. Esse sofrimento transcende o psicológico. Assim, a subfertilidade afeta a pessoa em diferentes níveis. No nível orçamentário, né? Assim, o dinheiro é um assunto importante. E a medicina, assim como o Instagram hoje, é tudo mercantilizado, né? O paciente não tem parâmetro técnico. Então, hoje, né, a pessoa que tem mais seguidor no Instagram, que enluxa, que paparica mais o paciente, é a autoridade. Né? Valoriza-se pouco a ciência convencional. E essas pessoas são suscetíveis a tudo, cara. Uma mulher que quer engravidar demais, ela faz o que for preciso. Olha, filha, você vai sair de cabeça para baixo aqui, ó, e vai atravessar a rua de cabeça para ela, vai fazer. Não, se você está achando que... Não é brincadeira. Então, se ela chega em uma pseudo-autoridade ou qualquer outra pessoa, ela está entregue na mão daquele profissional. E aí? O paciente fica muito susceptível, né? Porque é uma coisa que já tem esse peso social, um peso dela própria, essa frustração que ela tem que trabalhar e essa coisa de tento, não consigo. Então, assim, quantas vezes uma pessoa precisa tentar? Eu digo para vocês que hoje, com a tecnologia do jeito que está, muita gente consegue na primeira tentativa. A maioria, tá? E a imensa maioria faz 2, 3 tentativas e consegue. Uma outra pessoa vai precisar de tentar muitas vezes? Vai, cara, mas isso depende muito do perfil. Tem casos extremamente difíceis. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente dá alegria para essas pessoas fazendo uma, 2, 3 vezes no máximo. Então você não pode estar num cenário onde é corriqueiro, comum a pessoa ficar fazendo a maioria das pessoas, tá? Então depende muito do lugar que se está. Né? Assim, a gente tem um trabalho muito bacana dentro da reprodução humana. Bom, eu gosto de acreditar que ele é diferente. A Yasmin tem contato com isso aí, vê muito. Né?
quando a gente recebe, né, uma pessoa que vem de um outro lugar e passa conosco, isso bate numa dor latente delas muito grande, porque ela às vezes percebe que o processo que ela passou, a assistência, fala, poxa, é tão difícil lidar com a sua fertilidade, né? Então quer dizer que agora eu estou recebendo uma assistência que está me prejudicando também, e isso machuca muito, né? Porque o médico é quase um pai ali, assim, é uma relação de confiança muito grande. Então, isso depende. Depende do paciente um pouco, mas eu acho que depende muito do lugar que tá, Rafaela? Hoje não é mais essa história do casal fazer 5, 10, 20 vezes, isso aí... ou é um caso muito difícil, ou eu fico meio... Fico pé atrás. Meio suspeito. Eu acho que isso deve, assim, gerar além da frustração, né? Porque você cria uma expectativa, é o que eu falo, né? Do que causa ansiedade, e que a ansiedade, ela prejudica... Não é a fertilidade, porque não existe pesquisa que embasa isso. Mas é o bem-estar dela mesmo, é poder curtir aquele momento com mais leveza, né? É a coisa de... Acho que querer controlar o que eu não controlo me cria uma expectativa irrealista da vida. Né? Porque a gente sabe, de forma bem realista, que quase tudo a gente não controla na vida. A vida é muito imprevisível, muita coisa é imprevisível. E aceitar isso tem que ser bem trabalhado, né? É o que eu trabalho no consultório. É aceitar que há muito mais coisas lá fora que eu não controlo do que eu controlo. E eu aprender a surfar nesse imprevisível, surfar de boa. Que é navegar nesse emocional de forma tranquila para viver qualquer fase que eu esteja vivendo, querendo ser mãe ou querendo viajar para fora. A escolha que eu fizer para minha vida, ancorada nos meus valores, mas sustentada num emocional em que é fortalecido, que eu posso controlar isso, aqui posso. O que eu posso controlar? Eu posso controlar se eu quero ir lá no consultório do Dr. Walter e investir. Isso eu posso controlar. Que é eu pegar e falar, eu vou investir no meu tratamento, vou guardar esse financeiro para isso, eu tenho os óvulos, eu vou deixar uma semana longe do meu trabalho, tirar minhas férias. Isso tudo está no controle da pessoa. Conversar com meu marido está no meu controle. Ele aceitar não está mais no meu controle. Eu posso até tentar argumentar, tudo está no meu controle. Então, entender o que é do meu controle e o que não é, eu acho que traz uma paz, uma segurança e uma sabedoria, né, para lidar com a vida. Porque eu gosto muito de uma frase acho que é Carlos Drummond, que fala que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Porque a gente fica preso a situações de sofrimento por pura teimosia, por puro querer controlar o que não está no meu controle. Então, se eu entro em um tratamento ou qualquer escolha que eu entenda que isso aqui depende de mim, isso aqui não mais depende de mim, eu fico em paz para o que vier. E que se não tiver o resultado, eu posso tentar quantas vezes eu quiser, dependendo aí o que o Dr. Walter falou, né, que eu concordo com ele, da relação médico e paciente, vai me trazer confiança e esperança. Ah, não deu? Então vamos tentar de novo? Mas a forma que é conduzido, né, que eu recebi já uma paciente uma vez, não foi de fertilidade, mas de gestação mesmo em si, que é muito custoso, Gerlaine, isso me causa muito mais sofrimento do que eu acho que não engravidar. Então, acho que eu não vou engravidar. Olha só, eu vou te falar o que é o nome disso. O nome disso é de uma pessoa ansiosa fazer. Pessoas ansiosas fazem muito isso. Evitar o desconforto emocional. Eu evito o desconforto emocional para não lidar com a ansiedade. Então, eu faço uma negação como proteção. Olha o que a mente faz com a gente. O que é o saudável? É eu me colocar em situações, sim, que geram desconforto emocional, todas. Porque a vida é viver isso. Não tem uma parte da vida que você vai ter conforto emocional o tempo todo. Você vai... Às vezes tem gente que prefere mentira reconfortante, Exato. Né? Uma mentira reconfortante. Não, vou lá no ginecologista, estou tentando engravidar, tem 7 anos. Não, mas você fez o teu ultrassom, tá tudo certo. Não, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não preciso ir lá escutar um cara que vai falar pra mim que, não tá certo coisa nenhuma. Por isso que ela não vai. A hora que você estava falando aqui, eu estava aqui pensando. Falei, olha que interessante, o que eu me lembrei aqui. Então, não vão até o consultório do Walter, até para fazer essa análise, né? Você nunca fez, eu nunca fiz, Yasmin não fez, para saber, né? Para ter mais informação.
Porque é um desconforto. Vai que eu descubro que eu posso ter infertilidade. Então eu evito. Arrumando um problema, né? Mas, se eu descobrir, eu tô arrumando um problema, mas, como olha se eu não tivesse. Eu ouço várias vezes de homens assim, Gerlane, minha esposa tem mania de médico. Vai no médico 6 meses, todo ano. Pra que ela buscar doença? Olha a distorção cognitiva, buscar doença. Sendo que o real é, estou prevenindo, estou cuidando da minha saúde. Ou um diagnóstico precoce, né? Isso. Então, não vão ao consultório para não descobrir que talvez eu possa ter um problema. Só que, na verdade, a ansiedade que conta para ela que ela tem um problema. Porque eu acho que grande parte das vezes é muito mais um número de que está tudo ok do que o contrário, né? É claro que de determinada situação. Mas a mente fala que você pode ter um problema, então é melhor você fazer o quê? Nem vai olhar para isso. Vira para cá, que daqui você vai ver só problema. Vamos focar aqui. Que é criar um mundo cor-de-rosa o tempo todo. Para não entrar em contato com a vida real, que faz parte do desconforto emocional, né? Agora, falando sobre desconforto emocional, vou para uma outra parte, assim, que eu acho que precisa muito desse acolhimento, que são as pessoas, né, LGBTQIA+, que têm tido uma procura, olhando principalmente nas redes sociais, em relação a constituir sua própria família, ter seus filhos. Como que funciona esse tipo de tratamento de reprodução para casais, assim, homoafetivos que desejam ter filhos? Como que faz? Como que funciona? Mas você quer saber, assim, Rafaela, da questão emocional? Não, eu quero saber primeiro da questão técnica mesmo, como que pode ser feito. Por exemplo, para mulheres é um pouco mais fácil, mas quais são as opções que um homem tem, por exemplo? Não, aqui, Rafaela, a gente tem muitas opções. Assim, de uma forma resumida, né, 2 mulheres precisam de uma amostra de sêmen e uma delas para gestar, e isso pode ser feito variações com o tratamento. E o homem precisa de uma amostra de óvulos e um útero para gestar também, então eles conseguem. O homem consegue fazer isso de forma independente, tá? Para que a gente não entre tanto em trâmites técnicos, mas existem muitas variações para serem feitas, e é uma demanda que vem super para a gente no consultório e a gente acolhe. Claro, com certeza, tá? Sem problema algum. Do ponto de vista emocional, eu não sei. Como não é um casal propriamente passando por uma subfertilidade, eu acho que aqui é um contexto um pouco diferente. Eles costumam ser menos sofridos, porque aquilo ali é um plano. Ele está ali planejado. Geralmente o casal heteroafetivo, ele está ali sem querer. É diferente, né? Aquela pessoa que está ali porque precisa. O casal homoafetivo, não, ele está ali porque quer. Fala, não, eu acho que eu decidi agora, eu quero... Vamos ali ver como é que funciona, tá? Entendi. Então, eu acho que assim, pelo menos num primeiro momento, esse casal se apresenta menos abatido pelo processo. Porque o hétero já tem uma expectativa que eu posso ter filho, é uma minha mulher. Biologicamente falando, nós podemos. Isso. A primeira frustração é porque, nossa, mas eu não, como assim a gente não descobre, pode? né, que não pode. O do homem não tem, já sabe que não pode. Aí vamos ver o que Isso, que dá pra aí em algum momento ele tá ali. Às vezes é um evento até festivo para eles, que estão ali, né? Vai ter um filho lá, que legal, vamos lá consultar. E o casal que tá ali enfrentando uma dificuldade, tudo, eles ali é contra-gosto. Então é um casal que se apresenta mais sofrido. A gente estava falando do negócio da ansiedade, do sofrimento sobre coisa. Eu ainda... Eu sou um pouco rigoroso com a medicina, assim. Eu sou um cara meio chato. Eu reconheço que eu sou chato. A gente vendo o que acontece, tudo... Eu penso que, assim, né? O paciente pode fazer terapia para se ajudar, o psicólogo... Todo serviço de reprodução humana tem psicólogo associado, tá, Gerlane? É muito importante isso para a gente. A equipe multiprofissional, ela precisa estar ali, dar esse suporte, ajuda a gente demais, porque o insucesso pode acontecer, pode ser fora do nosso controle. Mas eu ainda acho que o médico, ele tem um papel muito grande nisso. E, de novo, né, o médico, ele aprende a ler, estudar livre doença, não sabe comunicar com o paciente. Gente, é cada coisa que aparece. É impressionante. Você olha e fala, cara, não é possível. Né? Falta de tato. Tem pessoas que têm uma excelente formação técnica e não conseguem conversar com o paciente. Isso... É porque é diferente a parte de conexão. Uma consulta que causa um tom humilhante é motivador de um divórcio. É motivador de... O casal simplesmente nunca mais procurar. Eu atendi hoje. Eu atendi uma mulher que entrou na menopausa aos 33 anos. Cara, eu vou usar... Juro, eu tô arrepiando. Vou usar as palavras dela. Ela foi em São Paulo há 5 anos atrás e nunca mais procurou. Porque ela perguntou se ela poderia fazer uma tentativa com o óvulo dela. E o médico disse que ela ia parecer um Fusca velho. Que é isso? Um Fusca velho. Que podia tentar arrancar um pouco e afogar. E assim,
Ela falou, Walter, olha, isso pra mim foi tão, assim, humilhante, cruel, né? que eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou mexer com isso mais. Isso, é desconforto. E depois que essa pessoa foi se permitir novamente, depois já falou, olha, não, eu conheci o trabalho de vocês, ela foi lá no grupo, conversou com algumas pessoas, tal, que ela foi se abrir, né? Então, cara, eu tenho muita implicância com o médico de uma vez, e isso me faz ser implicante comigo mesmo. O médico tem uma participação técnica e pessoal. Com certeza, concordo. Nesse processo muito grande. Sim. Né? O médico ele é capaz de infligir uma dor emocional ou um alívio emocional muito grande no paciente. Nós somos responsáveis por isso. Não é robô, pô. Sim, até porque eles procuram vocês primeiro, não é o psicólogo. É lá primeiro, Isso, entendeu? exatamente. Então, se tem essa conexão logo de imediato, que é o que não ocorre com frequência, como você bem disse, a parte técnica da medicina é muito bem desenvolvida, mas talvez a parte emocional, humana, no sentido de conexão que eu estou falando, de empatia, de olhar e falar, né, como é que eu faço para me conectar com esse paciente, para passar segurança, para passar um acolhimento. Eu não sei se isso é trabalhado lá. Estou te ouvindo aqui e entendendo que é mais a parte técnica mesmo. Na faculdade de medicina? Sim. Olha, Vocês têm psicologia, um modo de psicologia na faculdade? Porque odontologia olha, não tem. Eu hoje, com 10 anos fora da minha faculdade, eu tenho vergonha da minha faculdade de medicina, assim, do que eu poderia ter aprendido. Gestão, eu não sei se omitiram de mim intencionalmente. Eu não sei se foi omitido, ou se realmente não sabe-se, mas o médico tem a formação médica do médico é de uma enciclopédica. Por isso que o robô está tomando a função de muito médico em muitas áreas. Que interessante, sim. Mas a reprodução humana não funciona assim. Né? O médico, esse excelente técnico que não tiver contato com o paciente, ele não avança na reprodução humana. E o indivíduo que tem excelente contato com o paciente, mas é um charlatão, uma hora a casa cai também. Então você tem que casar as duas coisas. Com relação à gestão de ansiedade, eu uso uma estratégia no consultório muito comum, que diz que a ansiedade patológica, ela gera, às vezes, em você um sentimento de fuga. Né? Você tem medo, você está com medo de viver de novo a frustração. Isso. Então, ao invés de você usar a ansiedade para se preparar, para superar a situação, você foge dela. Então, você recorre à mentira reconfortante. Tá? Isso, de repente, é um motivador de atraso e chegada no consultório. Você não querer ouvir a verdade, que a verdade é ruim. Né? Isso motiva também muita gente a procurar segundas vias. Tem um curso milagroso de nutrição ali que engravida todo mundo. Você vai fazer uma dieta do Mediterrâneo, engravida todo mundo. Você vai tomar uma garrafada da sua avó, engravida todo mundo. Você vai comer uma frutinha. E ninguém quer escutar o médico, mas um pouco disso é culpa nossa. Mas o que eu uso no consultório para tentar mitigar um pouco esse sofrimento? Eu explico para o paciente que assim, primeiro, que a responsabilidade do resultado dele é muito mais minha do que dele. E já tira um peso do paciente. Isso acalma pra caramba. A responsabilidade é muito mais minha do que dele. Então, assim, o paciente ele precisa fazer o que depende dele. Cara, você vai tomar os remédios do jeito que eu estou te explicando. Isso. Se eu pedir para você que eu preciso que tal exame seja assim, tal, eu vou te mostrar os caminhos para te ajudar a escolher bem. E o seu resultado depende muito mais de mim do que de você. Certo? Então, você tem que se preocupar com o que você pode fazer. E quando você fala... Se eu falar para ele, não seja ansioso, não. Você não está dando certo porque você está ansioso. Cara, você está fazendo um desserviço. É mesmo que eu te falar, não pensa no elefante. Eu penso no elefante agora. Você fala para não pensar no elefante. Você está praticando um desserviço que a pessoa não vai melhorar. Ela vai ficar mais ansiosa. Né? E claro, você tem que fazer um tratamento tecnicamente bom. Né? Esse negócio de... Hoje em dia tem a mania de bajular paciente e travestir isso de humanização de atendimento. Eu não concordo. Tá, paparicar, paciente bajular, eu acho importante. Você tem que ter um lugar acolhedor, bonito, bem estruturado. Mas você ser ruim tecnicamente ou usurpar do paciente em nome da bajulação, eu não concordo. Eu chamo isso de mercantilização do atendimento ao paciente ou medicina comercial, que hoje é fortíssimo, vende pra caramba e eu combato muito. Então, na minha área tem esses sofrimentos, até um sofrimento orçamentário, cara, que é um outro problema. O sofrimento psicológico geralmente vem. Tem lugares que, assim, que o objetivo principal é exaurir o recurso financeiro do casal. Aquele casal que está ali, nós vamos tirar tudo que for possível no processo de tratamento. Deu, não deu, valeu, tchau. E isso é outro problema. Isso vem problema conjugal, tem gente que separa. Então, assim, quando você... Eu penso, né? Onde está o sucesso de quem está fazendo reprodução humana? Número 1, você ter habilidade em lidar com as pessoas e conseguir gerenciar essas emoções. Por exemplo, dar conta de tirar esse peso da ansiedade da pessoa, assumindo responsabilidade. Né?
Dando acolhimento é importante, tratar bem eu acho que é básico. E por último, sendo bom tecnicamente. Certo? Aí eu acho que esse perfil, as pacientes sofrem muito menos. É uma tríade perfeita. A paciente bem cuidada, ela dá menos trabalho para todo mundo. Ela dá menos trabalho para o psicólogo. Aceita ela dá mais menos facilmente trabalho para o atendente. É. Ela aceita o resultado negativo. Claro que não bem, né? Bem não existe, mas ela aceita o resultado negativo menos pior. Ela está mais tendenciosa a tentar mais. Né? Então, essa é a visão, sabe? E isso faz parte do gerenciamento de emoções também. Porque não adianta. A Gerlane faz um excelente trabalho e o médico arrebenta com o paciente, cara, ninguém fica bem com a saúde mental. Não tem como. Então, o médico tem que ser responsabilizado, sim. Tem que assumir colocar isso. o peso todo no paciente. Sem dúvidas. Tem uma metáfora que eu uso, que eu falo uma técnica que eu acho prático para lidar com a ansiedade, que ele falou 3, né? Eu falei tríade, que agora eu me lembrei. Que eu falo que é a técnica dos 3 terços. Que em tudo na vida, se eu compreender que 1/3 é da minha responsabilidade, ou seja, escolher o meu médico, separar, me organizar financeiramente para pagar esse tratamento, seguir as orientações desse médico em exames e medicação, tudo é meu 1/3. Estou falando, né, dentro dessa perspectiva da fertilização. O outro 1/3 é do meu médico, que é o que o Marcos, o Walter acabou de falar. E o outro 1/3 é o que nem eu e nem o meu médico controla, que é da vida. Que é essa coisa que pode acontecer algo que está além, que eu coloquei toda a tecnologia, todo o meu conhecimento, e na primeira tentativa nós não conseguimos, né? Então, eu com o meu 1/3, você com o seu 1/3 e o 1/3 da vida. Eu acho que isso é trabalhar a aceitação, isso é leve e isso é realista. Né? Isso não é peso para ninguém. Com certeza. Essa parte aí é muito importante, né? Ter a importância da integração, né? Das áreas da saúde, por exemplo. Nós estamos falando aqui muito da reprodução humana, coisas técnicas, mas também quanto que o psicológico, né? Como que a pessoa é afetada também. Sim, o que o Walter estava falando, né? Porque o paciente chega primeiro lá no consultório, então ele tem essa bagagem de conseguir compreender o paciente ali, o sonho, porque é um sonho, né? Está lidando com o sonho, né? Com o desejo da alma ali, da mulher, do homem, de ser pai, ter uma família. E se acolher esse sonho nesse sentido, diminuir o máximo dessa ansiedade, trabalhar ali não só a parte técnica, mas a parte emocional que está ali. Eu acho que o primeiro momento está a todo vapor esse emocional. Tem uma ansiedade gigantesca do que eu vou ouvir, como é que é esse tratamento, será que eu consigo pagar? Tem tantos questionamentos que quanto mais calma ali, informação e domínio emocional, eles vão conseguindo, já é o tratamento, eu acho. Primeira consulta, eu imagino que já está no tratamento. Faz toda a diferença. Total. Essa parte achei bem interessante. Eu queria saber se tem alguma... o tema é muito complexo, né? Eu tenho aqui mais um monte de pergunta aí. O pessoal já o tema tá é fazendo bom, né? O sinal. tema é bom. O tema é bom. Mas eu queria saber se tem alguma coisa, alguma pergunta que você acha que eu deveria ter te feito e não te fiz, que você acha que é fundamental em relação à reprodução humana. Eu posso pensar um pouco, ver se tem? Tá à Pergunta vontade. Pergunta para a Pergunta Gerlane. difícil. Vou jogar a bola aqui. Enquanto Vou você- jogar a enquanto bola você- para ela. Enquanto você tá pensando aí, eu tenho perguntas. Vou pensar aqui em relação a uma pergunta que não foi feita para mim. Se você acha que tem alguma coisa que você acha que seria relevante para quem está nos ouvindo em relação a esse tema, né? Que é importante a pessoa sair daqui. Pode ser tanto ao profissional da saúde, que aqui também falamos muito para profissionais da saúde, quanto também uma pessoa que gosta de acompanhar assuntos da saúde e desmistificando, né, um pouco esse Medcase e entendendo um pouco mais sobre as diversas áreas. Você poderia ter me perguntado, por exemplo, por que fazer reprodução humana? Boa Missão. pergunta. Qual é a missão de fazer reprodução humana? Uma vez me perguntaram, eu não sabia, hoje eu sei responder. Então responde pra gente. Por que fazer reprodução humana? Boa. Por que fazer reprodução humana? Né? Porque a medicina é muito ampla. Né? Então, eu tenho assim 2 principais motivos do porquê fazer reprodução humana. Número 1, provavelmente não existe nenhuma área médica dentro da medicina, provavelmente, que você seja capaz de transformar o seu paciente tanto quanto dentro da reprodução humana. É impressionante o grau de transformação que o que a gente faz exerce na vida das pessoas. A gente traz pessoas novas para a vida das pessoas. Né? O destino vai tomando e a gente vai devolvendo.
Isso é transformador. Olha, se você atender um cara que infartou e abriram o peito dele, passaram um bypass pra cá, que você fala, putz, isso é medicina, né? Foda, abrindo o coração revascularizado. Salvou a vida do cara. Daqui 10 anos, pergunta, quem foi o médico que abriu seu peito? Ixi, doutor... Ixi. Agora pergunta pra um casal que esperou 20 anos por uma gravidez. 10, 15, 20 anos pela gravidez. Pergunta. Quem foi o médico que fez o seu tratamento? Ele fala na hora. Imediato. Então, a capacidade da nossa ciência de transformar as vidas, todos os níveis, cara, é emocional, é físico, conjugal. Olha, uma mulher, existe a gente chama de expressão da subfertilidade. O olhar que ela chega no consultório, você sabe o quão ela está sofrida com o processo. Vê quando ela volta. Cara, é assim, é inacreditável o impacto que a gente exerce na vida das pessoas. É impressionante. Quase é um antes e o depois mesmo. Assim, é um antes e o depois. Não tem. Cardiologia, cara, pensa aí. Cirurgia plástica, eu sou super feliz com o meu. Cara, não é assim. É uma outra realização. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, esse eu percebi um pouco mais depois. Hoje, a maior parte do insucesso e sofrimento das pessoas é totalmente evitável. Muito do que as pessoas falam aí dos tratamentos de gente que faz um monte de vezes, gastou horrores, sofreu horrores, é totalmente evitável. Existe uma margem de melhora necessária gigante que a gente está conseguindo oferecer. Então, essa nossa habilidade de melhorar muito a assistência, do jeito que a gente está fazendo mais recentemente, aliás, essa habilidade de transformar a vida das pessoas provavelmente explica, né, a dedicação total. A gente consegue fazer isso. A gente consegue transformar a vida das pessoas e fazer de um jeito que está longe de ter em outros lugares ainda. Aí a Yasmin, que trabalha com a gente, sabe, ela vê os relatos. Isso não é argumento aqui do podcast, é muito diferente em termos de reprodução humana que a gente oferece, cara, em vários aspectos. Então, respondendo a sua pergunta, é por isso. Pelo impacto na vida das pessoas e pelo fato da gente acreditar que dá para fazer muito melhor e se empenhar para fazer muito melhor. Tá? Bacana. Então, por exemplo, lá no grupo com o qual eu trabalho, né, o grupo Fertile, nós tivemos... Eu tô aqui em Goiânia desde 2018, foi quando eu vim de São Paulo para cá. Eu aprendi muita coisa lá e, enfim, pude começar a trabalhar aqui um pouco menos, depois eu fui aumentando mais. Então, hoje a gente está vinculado com um grupo aqui em Goiânia, né, que é o Laboratório da Clínica Fertile, que é um grupo que tem quase 35 anos e que está passando por uma repaginação agora, com projetos, cara, que você não vê no Brasil, você não vê em outros lugares. Hoje, se você me perguntar assim, Walter, aonde um casal que precisa de um tratamento deveria tratar no Brasil? Goiânia. Referência nacional. Que legal. Né? A gente tem pacientes, e muitos, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, capital, que é cheio de centro de fertilidade. Cara, porque a gente faz de um jeito diferente. Valorizando, fazendo de um jeito que o desconforto do paciente seja o mínimo e o resultado seja o máximo. Bacana. Tá? Então, a gente faz isso, o grupo lá está crescendo bastante, dando treinamento. Então é isso, eu acho que é por isso que eu me dedico, isso é uma oportunidade muito grande, né? De poder dedicar mais que qualquer outra coisa. Bacana. Muito bom. Muito bom que a gente vê também a sua motivação sendo genuína, assim, de quando você fala do paciente que chega e transformação do olhar. Então, assim, ver que tem essa missão mesmo, assim, na sua vida. E isso reflete, né, no paciente, nos atendimentos. Isso é muito bacana. E agora, para você, o que você acha que eu deveria ter te perguntado que eu não te perguntei? Vou falar de uma pergunta que eu sempre recebo no consultório, né? Que é como que eu faço para não deixar que as minhas emoções me dominem? Como que eu faço para ter mais autocontrole? E quando a gente fala em autocontrole, primeira coisa que vem à mente é achar que o autocontrole tem a ver com a raiva, né? A falta de autocontrole tem a ver com a raiva. Então, uma pessoa que não tem autocontrole é uma pessoa raivosa, uma pessoa agressiva. E não é bem isso, né? A falta de regulação emocional tem a ver com o descontrole. Então, de qualquer forma, quem é muito ansioso, quem está muito deprimido, muito triste, quem está com muito medo, quem está com muita tristeza, enfim. Ou até quem está muito alegre, porque todo extremo, ele não está dentro, né, da saúde mental, não está dentro do equilíbrio. Então, a desregulação emocional, ela acontece em todas as emoções. Então, essa é a primeira
Primeira fase de psicoeducação que eu acho importante falar, tá? E que eu faço no consultório, é entender que nós temos um menu emocional, igual você vê um cardápio, e é necessário que a gente transite ali, escolha, né, viva, né, expresse todas as emoções. Todas elas são bem-vindas, todas elas têm uma função. E aí, quando eu estiver com determinada emoção, qualquer que seja lá no meu menu, a tristeza, a raiva, ou a alegria, ou o nojo é uma emoção, né? A eu sei tristeza. porque eu assisti divertidamente. Continua. Exatamente, aí, tá vendo? Eu preciso entender que aquela emoção tem uma função. Ela está a serviço de algo, né? E que a gente usa as emoções para se comunicar, para sobreviver, inclusive, né? É uma questão de sobrevivência. É o que é inato, né? Quando eu li um livro de Darwin, fala que ele observou as emoções nos cachorros de caça dele. Então, as emoções são filogeneticamente transmitidas, não tem escolha, sentir ou não. Não tem essa escolha, a gente sente. Então, é algo que a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque, senão, isso pode ser um grande impedimento para muitas coisas. Então, a pergunta que eu recebo é como lidar com isso, para que eu pare de fugir das situações, Gerlaine. Eu não aguento mais fugir de situações por medo. Então, é aquilo que eu falo, que quando o meu desconforto emocional é muito grande, e esse desconforto é gerado pela ansiedade, eu faço o quê? Me esquivo. Então, eu deixo de fazer um tratamento, eu deixo de me relacionar. Eu não vou no meu date, não vou no meu encontro, porque eu tenho medo de ser rejeitada. Isso nem sempre tem uma relação com baixa autoestima, obviamente, mas é ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz a gente ter fugas na vida de coisas que são importantíssimas, né? E que eu só vou criar uma casquinha grossa, que eu falo, uma imunidade, se eu fizer esse enfrentamento de forma funcional. E a forma funcional é conhecendo e lidando com essas emoções de uma forma mais realista, que eu falo. O primeiro ponto realista é entender que não tem como nascer sem emoção. Bebê tem emoção. Você já vê no bebê o rostinho dele de raiva, né? O rostinho dele de assustado. Então, isso é genético, já nasce. Então, eu preciso aprender a lidar com isso para ter menos esquiva, que eu falo, na vida. Bacana. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Essa mesa que foi tão rica, tantos conteúdos, tanta coisa bacana, que eu tenho certeza que foi muito interessante para todas as pessoas que assistiram a gente. E queria dar uma lembrancinha para vocês. Opa. Aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Olha a emoção do bebê. Eu aprendi um monte aqui hoje. Canequinha. Nossa canequinha. Já vou falar para meus pacientes, planejamento familiar aí, adorei esse nome. Tá vendo que a gente não sabe dessas coisas? Gente, é muito interessante. Obrigada, que linda. Queria agradecer de verdade a presença de vocês, dizer que a nossa porta está aberta sempre que vocês quiserem vir, tragam um assunto, podem mandar mensagem. Olha, tem um assunto que eu acho interessante. Será um prazer receber vocês aqui de novo. Obrigada, muito Rafael. Obrigada. Obrigado aí. Salva de palmas que dá cabo, não. Muito bom. Então é isso, obrigado por ter assistido o nosso episódio. Tem aqui embaixo no nosso canal as redes sociais dos doutores, onde você pode ver, marcar consulta, tem todas as informações aqui, seguir eles e acompanhar as redes sociais. E é isso, até o próximo episódio.